vai nos falar, a professora Helena ontem, uma belíssima fala sobre direito de intervenção, ele nos coloca nesse texto um outro aspecto do direito de intervenção, muito mais processual, procedimental, associado ao extraordinário emprego das tecnologias de comunicação e informação, e para deixar muito claro, os métodos ocultos, interceptação telefônica, de e-mails, escuta ambiental, agentes infiltrados, etc., etc., que são manipulados, palavras dele aqui, essa nova severidade do processo penal, a partir de um sentimento de medo coletivo, com as facilidades de ingerência no âmbito dos direitos fundamentais, nas mãos de políticos valentões, a expressão é do professor Hassemer, nos deixa numa situação extremamente delicada do ponto de vista da proteção dos direitos fundamentais. E ele dá dois exemplos. A expansão dos procedimentos em segredo, como eles ganham hoje um protagonismo no âmbito do processo penal. Nós temos, a Constituição assegura um processo que seja público, mas um número cada vez mais significativo de causas são decididas no âmbito de uma investigação criminal ali sigilosa, ou sigilosa aí em termos, né? Fazer um parênteses, essa semana um advogado me ligou e o Superior Tribunal de Justiça acabou concedendo a ordem num caso em que se reclamava lá de um juiz federal que havia, depois das alegações finais das partes, os memoriais, juntado um documento e determinado à vista dos autos à defesa. E o defensor, então, disse, não, excelência, eu até me pronuncio sobre o documento, mas eu antes gostaria de ouvir a acusação. Ao que o juiz respondeu, não precisa porque a acusação já conhece o documento. Eu não estou contando uma história para ninguém, isso é real, mas esta realidade é uma realidade que se detecta em todos os lugares porque ela faz parte da tensão entre liberdade e segurança, mencionada ontem aqui pela professora Helena. Então ele diz, aqui de um lado, a expansão das técnicas ocultas, do segredo, o segredo dominando o processo penal como se vivêssemos nos períodos mais tristes da Inquisição. E, de outro lado, o enfraquecimento de uma das garantias mais importantes do direito processual penal alemão, que é a da suspeita. Aqui no Brasil, depois, Antônio, traduza isso para o professor Neumann, aqui, ainda hoje, nós funcionamos, em termos de processo penal, caminhando já para o fim da minha fala, com alguns axiomas. Um deles é que a admissibilidade da acusação, para a admissibilidade da acusação, basta uma aparência de correção daquele juízo da acusação ali, indícios de autoria e da existência do crime, e há até alguns escritores de livros que dizem que neste momento, e alguns juízes que dizem que neste momento vigora um princípio indub pro societate, uma confusão epistemológica enorme. Mas esquecendo o indub pro societate, que de fato é uma deficiência técnica, vai ficando apenas com a noção dos indícios suficientes de autoria. Em processos penais democráticos exigem muito mais do que isso para a instauração do processo. A ideia desse elemento inicial, como um elemento com uma consistência na sua capacidade de convencimento, ela é da essência de um processo penal democrático. E nessa tensão entre segurança e liberdade, diz o professor Hassemer, eles lá na Alemanha estão perdendo o que eles conquistaram em 80 anos, que é a exigência dessa consistência na admissibilidade da acusação para que o processo possa, então, efetivamente seguir seu rumo. Esse enfraquecimento dos elementos que se exigem para a delimitação de um sujeito específico, que é o suspeito, esse enfraquecimento destes elementos, ele é ainda mais pernicioso e perverso, porque ele vem associado à expansão das medidas cautelares de natureza invasiva. Então, aquela frasezinha lá do artigo 312 do Código de Processo Penal, indícios suficientes de autoria, que já não são suficientes para a decretação da prisão, quase sempre são apenas indícios de autoria, esses suficientes deveriam ser já para a admissibilidade da acusação. E muito mais
e com muito mais razão, para a decretação de medidas cautelares de teor invasivo que afetam direitos fundamentais. Então, em linhas gerais, ele conclui essa parte dizendo que, obviamente, com tudo isso, na Alemanha, um dos direitos fundamentais mais atingidos é a garantia do nemo tenetur. O nemo tenetur é o primeiro a ser sacrificado, que era o nemo tenetur no campo da conciliação como método de responsabilização criminal, que é principalmente, ele diz, com a extraordinária expansão desses métodos invasivos, você coloca uma escuta dentro da casa do sujeito, por mais que aí temos que fazer uma ressalva. Foi falado ontem, o professor Neumann também mencionou aqui, as decisões da Corte Constitucional, Tribunal Constitucional Federal Alemão, estabelecendo um prognóstico negativo de âmbito essencial de configuração da vida privada, dizendo o legislador não pode, o juiz não pode ordenar medidas invasivas se não tiver um prognóstico negativo de configuração. Está ali, é vida, não importa. É o Fernandinho Beiramar. Se ele está com a mulher dele, não pode colocar escuta ambiental. Ah, mas ele gosta muito de falar de tráfico de drogas quando dorme. Ele tem insônia. Ali não pode. Existe um critério. Corte Constitucional é para isso. É para estabelecer critérios. E não para dizer... Bem, é para estabelecer critérios. Isso... eu vou ficar nesse ponto aqui. E ele vai dizer, o nemo tenetur fica bastante fragilizado quando há essa expansão de mecanismos que colhem expressões do indivíduo, manifestações do indivíduo, que podem ser incriminadoras, e sem que esse indivíduo saiba efetivamente. A solução para ele vem por dois campos, a valorização do processo probatório e, naturalmente, da presunção de inocência. A questão do indúbio pro réu, já falava a Beccaria, como fundamental para o Estado de Direito, hoje parece quase que fundamental para a sobrevivência de uma sociedade que consiga minimamente coexistir respeitando a alteridade. Em linhas gerais, são esses dois textos do professor Hassemer que eu queria trazer aqui para dizer o quanto admiro, nunca não conheci o professor, mas admiro profundamente a sua obra e quanto ela influenciou na minha vida acadêmica. Muito obrigado.